Olá, mulheres, tudo bem? Estamos aqui para mais um capítulo do Clube do Livro. Estamos no capítulo 6, né? E confesso que é um tema um pouco polêmico. É um capítulo bem extenso, né? Até a Polly tinha compartilhado lá no grupo. Também não terminei de ler. Parei na página 148, que são vários tópicos assim, e são temas bem profundos assim, né? São tópicos profundos e ali você realmente tem que ler, meditar, parar para entender, né? Então, não sei se você já chegou nesse capítulo, né? Mas quando você chegar, realmente assim, tenta se aprofundar, né? Porque é um capítulo assim, até mesmo para conhecimento, para estudo, né? Talvez você não está vivendo isso, né? Mas é algo que fala muito nesse tempo, né? Essa questão de gênero, né? Das mulheres. E aqui a Liz, ela traz assim um estudo muito profundo, muito rico. Então vale a pena a gente ler com cuidado, com tempo, para que a gente não se confunda, né? É muito importante isso. Então vamos lá? Eu vou dar um panorama assim por cima e vou focar no único tema, né? Porque realmente assim aborda muita coisa, né? E são muitas páginas para que a gente não se perca. E eu creio que quando você lê esse livro, o Senhor também vai te dar o entendimento daquilo que você precisa entender, né? Que esteja com a mente aberta, né? Para que com o espírito ali atento, para que você consiga pegar e captar tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar. O capítulo 6 começa assim, tem como tema gênero sem rival. E eu sempre me atento, né, às frases. Se você viu os outros vídeos, né, você vai saber. Essa frase, assim, eu achei ela um pouco complexa, né? Vou ler aqui para vocês, que fala assim: eu não posso ser contra o racismo que discrimina as pessoas como resultado de algo a respeito do qual não podem fazer nada, ou seja, a cor da pele, e depois aceitar com serenidade a grande justiça de penalizar outros por outra coisa a respeito da qual também não podem fazer nada, seu gênero. De Arcebispo Desmond Tutu. E aí, pela essa frase, eu falei, eita, esse capítulo vai ser diferente. É um capítulo realmente assim de estudo, né? De aprendizado. E aqui a Liz, ela começa, né? Ela discorre assim, falando da experiência dela, que ela sempre tem momentos de oração por coisas muito específicas, né? E não sei se você já leu, a gente leu até no semestre passado, o livro da Lisa, né? Que é O Despertar da Leoa. É um livro assim que a gente super indica, a gente do Ministério de Mulheres leu. É um livro bênção, é maravilhoso. E esse capítulo aqui, ela vai falar um pouco sobre isso, né? Nesse começo aqui, referente a esse livro, que ela fez essa oração para o Senhor pedir uma confirmação. Se ela já tinha postado, né, o livro, tal, já estava para ser lançado, e ela pediu uma confirmação para o Senhor se realmente era da vontade de Deus esse livro, né? E aí o esposo dela estava numa viagem pregando em outra igreja, e aí ela fala que ele sempre tem uma mania, né, de ligar para ela e colocar ela na linha com pessoas que ela não conhece. E dessa vez não foi diferente, né? Ele falou: Lisa, você precisa muito conhecer uma pessoa, falar com ele. Mas eu não posso falar agora, João. Tô ajudando nossos filhos aqui no trabalho de escola. Não, mas você precisa falar com essa pessoa. É importante, você vai precisar falar com ela, enfim. Aí essa pessoa ligou para ela e ela soube que era um militar, né? Não lembro aqui exatamente se ele era um general, se eu não me engano. E ali ele fala para ela, né? Que eles estavam ali, né, na guerra do Afeganistão e não conseguiam, né, falar com as mulheres. E ali as mulheres dos Estados Unidos, né,
foram preparadas soldadas, né, mulheres, para se achegar a aquelas mulheres do Afeganistão, e ali elas iam conseguir uma comunicação, né? E aqui vai ter uma frase que eu vou falar para vocês, mas é realmente assim, dando um panorama para vocês entenderem, né? Então, é só a introdução aqui. E aí ele fala para ela, fala assim: e o seu marido estava lá falando do seu livro, né? E o seu livro chama O Despertar das Leoas. E você sabe qual é o nome desse batalhão, dessas mulheres que são soldadas? Chama Leoas, né? Ele fala, é chamada de Equipe das Leoas. E ali ela viu como a confirmação da oração dela, que foi assim, instantânea. Assim, ela orou de manhã, pedindo essa confirmação sobre o livro, e à noite ela estava falando com esse general, que tipo, as conexões de Deus, né? Aonde, nas limitações dela, iria imaginar que seria desse jeito. E ali, uma confirmação mesmo, o Senhor mostrou para ela que aquele livro era para ser lançado realmente. E aqui ele fala, né, que aquela equipe das mulheres chamava Equipe das Leoas, né? Daí fala que se poderia dar os livros para elas, né? Porque aquelas soldadas, ali elas seriam incentivadas, né? Tipo, que elas não estavam ali só para fazer comunicação com aquelas mulheres do Afeganistão, não, mas elas estavam ali por um propósito, né? Que o Senhor tinha um plano maior por aquilo. E esse livro, ele fala muito disso, né? O Despertar das Leoas. E é muito sensacional. E aqui ela fala uma frase, né? No discorrer desse assunto, tudo ali, né? Que o Senhor ministrou a ela, né? E, enfim. Aí ela falou assim: sem o envolvimento das mulheres, eu tô na página 129, tá? Sem o envolvimento das mulheres, existem muitas batalhas que não podem ser vencidas. E ela fala assim, né? Se o exército dos Estados Unidos entendeu isso, né? Por que, aí é onde ela vai entrar? Porque muitas das vezes a igreja não entende, né? A sociedade não entende. E aqui ela vai discorrer o capítulo 6, né? Referente pautada nessa primeira introdução aqui que ela fala referente a isso. E vamos lá. Tcharam! Eu vou focar, aí a gente vai lá para a página, cadê? 133, que daí tem como subtema, né? Que é assim: obedeça a seu rei. Como eu falei, no subtema anterior, ela fala assim das ameaças dos líderes religiosos, né? E aqui ela vai trazer bem um panorama bem explicativo. E aí eu tô para esse segundo que fala obedeça ao seu rei. Aqui ela traz o exemplo de Esther, né? Que nós temos que estar sob a liderança de Deus, né? Do nosso rei. Porque nós somos do reino do Senhor, né? Não somos do reino dessa terra. E ali Esther, ela, mesmo sendo a rainha, né? Sabia ali que ela não poderia estar na presença do rei, do marido dela, mas mesmo assim porque ela sabia do chamado dela, daquilo que Deus tinha confiado a ela, né? Que pessoas ali estavam com risco de morte, né? Que estavam correndo risco de vida, de morte, fiquei confusa agora. Enfim, estavam para morrer. E aí ela tomou essa atitude, que ela não obedeceu às leis naturais, né? A leis deste mundo, mas sim ela foi obediente a Deus, aquilo que Deus tinha comissionado a ela para fazer. E aqui entra nessa questão que eu vou ler aqui, que fala assim: temos o exemplo como Esther lidar com isso, né? Que daí fala assim, que o rei da Pérsia não havia chamado Esther. E o estatuto da corte a proibia de ir diante dele. Mas Esther entendeu que obedecer os parâmetros do rei significava desobedecer a Deus. Esther temeu a Deus mais do que temeu a desaprovação de... Esther temeu a Deus mais do que temeu a desaprovação das pessoas, e ela foi até ele. Ela estrategicamente se aproximou do rei, mas não ousou permanecer em silêncio quando tantas vidas estavam em jogo.
Aí ela continua: acredito que o nosso mundo hoje não é muito diferente disso. Muitas filhas estão escondidas em lugares e circunstâncias estratégicas. Algumas estão agora mesmo em jejum e oração junto com suas irmãs, vigiando e esperando o momento certo para intervir e interceder. Ao dizer isso a você, mulher, não estou defendendo que você se rebele contra seu marido ou os líderes da igreja. Tenho a esperança de aumentar sua consciência de que existe um inimigo bastante real que não ficará satisfeito em simplesmente calar você. E ele está atrás da sua vida e da vida dos seus filhos. É hora da verdade. Se seu marido a proibisse de compartilhar o evangelho, você obedeceria a ele? Aqui ela vem realmente assim nos confrontando, né, nesse sentido de que quem nós estamos obedecendo, né? Não é para sermos desobedientes, né, aos nossos líderes, ao nosso marido, mas que a gente venha comissionar aquilo, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Porque muitas das vezes a gente pode se sentir incapaz por ser mulheres, porque a sociedade diz, né? Mas a gente tem sempre que se lembrar do que aquilo que Deus nos diz, quem nós somos. Como a gente aprendeu logo no começo desse primeiro capítulo, que nós somos filhas, né? Da nossa exclusividade ali, de que... Acho que eu tô confundindo. Agora eu acho que eu confundi. Gente. Calma aí. Isso mesmo, gente. Nossa, agora é porque agora, como eu falei do outro livro, aí eu fiquei um pouco confusa. Mas enfim, da nossa exclusividade, né? Que nós somos filhas exclusivas, então que a gente não venha perder isso de mente, né? Para que as coisas desse mundo, né? Não nos enganem, né? Porque é isso, para a gente não se paralisar no nosso chamado, naquilo que o Senhor tem para nós, porque nós somos mulheres e Ele nos chamou sim para levar o Evangelho, né? E, enfim. Aí aqui, na página 134, a Lisa continua, fala assim: não é tempo para os fracos de coração ou sensíveis, é tempo de guerra contra aqueles que carregam a imagem de Deus, tanto homens quanto mulheres. A última coisa que devemos ser pegos fazendo é lutar entre nós mesmos. Então não é uma luta de gênero, né? Quem é que manda mais, o homem ou a mulher? Mas é uma luta mesmo assim contra principados e potestades no sentido assim, para que a gente não seja paralisado, né? Porque aí vem essa luta de gênero para saber quem tem mais poder, quem não tem, quem pode mais, quem não pode. E aí o real propósito, né, é parado, né? É de alcançar mais vidas, né? Para que a gente impacte essa geração, essa sociedade. E para que a gente verdadeiramente seja luz, né? Sejamos as filhas que o Senhor nos chamou e nos prepara para sermos luz para outras mulheres, né? Até mesmo para outros homens, para outras pessoas, para que em cada lugar que Ele nos colocou, a gente impacte a vida de outras. Dando continuidade aqui, aí fala assim... Dito isso, eu realmente penso que algumas mulheres precisam enfrentar essa conversa. Elas devem ter sido ensinadas que submissão é silêncio e não sabem que Deus mudou o nome delas. O que Deus está querendo que você faça? Existe uma jovem mãe que precisa do seu discipulado. E que tal receber um grupo de oração ou estudo de Bíblia em sua casa? Nós aqui, estudo do nosso clube do livro, nós estamos fazendo isso, né? Estamos encorajando uma outra, né? Motivando uma outra, fortalecendo uma outra nesse sentido também, para que a gente seja fortalecida em Deus e assim levar, né, a palavra dele de uma certa maneira, para que a gente tenha a compreensão necessária. Por isso também que eu falo dessa questão desse capítulo, né? É muito importante você ler com calma, né? Não só ficar presa nesse livro ou naquilo que eu estou falando, mas para que verdadeiramente o Senhor se revele a você sobre esse assunto. Porque, como eu falei, é um pouco polêmico, é um pouco delicado, né? Quando se trata assim, porque a gente não sabe a real intenção do nosso coração, assim, do coração de cada uma que está assistindo.
mas para que isso não venha trazer um atrito, né? Mas sim à luz da palavra, né? Se você tem dúvida referente a alguma coisa que ficar aqui, já pede para o Senhor, para o Espírito Santo te dar discernimento, né? Te dar sabedoria, tanto não só eu, mas como principalmente a Polly, né? Tá aqui também para esclarecer qualquer dúvida que você tenha ficado sobre esse capítulo, sobre algum assunto, e também o nosso grupo, né? Que lá a gente pode debater, conversar. E é bem isso, assim, tudo que ela fala, assim, realmente, sabe, nos confronta no sentido, assim, para que se a gente não pensa nesse assunto, a gente parar e pensar, para que a gente possa ser canal e luz para outras mulheres, né, que estão ali presas nessa questão, né. É muito importante mesmo, uma bênção, assim. Então tem que ler esse capítulo realmente com calma, né, com sabedoria, pedindo discernimento, sabedoria do Espírito Santo, para que não sejamos confundidas. A submissão divina honra nosso marido enquanto obedecemos a Deus. Outras mulheres estão com medo de habilidade porque ninguém nunca as ensinou como administrá-las. Eu estou na página 134, tá? Todas nós somos mulheres com comportamentos medianos. Não estou dizendo isso porque eu quero ser dura com você, mas porque eu não sei como me fazer ser ouvida. A necessidade de aprendizagem é acentuada porque até pouco tempo atrás as mulheres desse mundo eram poucas e andavam dispersas. A resposta não é a eliminação da voz feminina, é a educação das mulheres. Se eu não tenho a permissão de crescer, não irei crescer. E se eu não crescer, não abrirei espaço para outras crescerem. Nós iremos permitir que nos rotulem como mulheres furiosas? Ou iremos adquirir sabedoria para que as filhas com a palavra do Pai em sua boca possam falar? Aquelas com uma parte da resposta devem ficar em silêncio? Deus proíbe isso? Devemos estar ativamente treinando nossas filhas na santidade e na obediência. E para aqueles que me perguntam como devemos enxergar, 1 Pedro 3 diz que mulheres precisam ser mansas e de espírito calmo. Eu concordo plenamente e tenho exemplos de como ser manso na vida de Jesus e de Moisés, que está em Números 12, 3, fala assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Tanto Jesus quanto Moisés foram modelos de mansidão, um exemplo para seguirmos. Alguns dos nossos problemas com gênero são simplesmente tolos. Eu não pergunto ao John, o John é o marido dela, eu não pergunto ao John se posso estar com meus amigos e ele não me pergunta se pode jogar golfe. Eu não pergunto ao John se posso falar de Jesus para alguém em uma loja ou se posso pregar aos jovens em nossa igreja local. Nós consultamos um ao outro sobre coisas que afetam a nós dois e a nossa família, mas não sobre como administramos nosso dia. Se formos falar um com o outro sobre cada pequena coisa, seria exaustivo, e ele confia em mim e eu confio nele. Eu sou uma esposa e não uma criança. Aqui ela realmente fala dessa questão, de que muitas das vezes nós somos vistas como mulheres furiosas, mas a gente realmente tem que ser como aqui ela deu o exemplo de Moisés e Jesus, que eram mansos e humildes de coração. E se muitas das vezes a gente vem carregando um fardo, para que a gente realmente venha entregar a Jesus, porque só nele vamos achar descanso, E é muito louco assim, Mais pra frente ela vai falar também essa questão de gênero, sabe? Não vou dar muita ênfase nos outros, senão vou acabar entrando em outros assuntos. Mas vale a pena realmente você gastar tempo nesse capítulo, Como eu falei, é um capítulo realmente para estudo, conhecimento, é um assunto maduro, Eu vejo que é isso, assim, é um assunto maduro para que a gente realmente se prepare, porque é um assunto muito maduro e atual.
Continuando aqui. Vivemos em uma época em que muitas pessoas são prisioneiras do medo. Elas precisam da esperança, da glória que você carrega em seu coração. Por fim, devemos culpar a nós mesmos pelas nossas desobediências à comissão de Jesus. Sim, outros podem nos fazer tropeçar e pecar, mas a obediência ao nosso Rei é, no final das contas, uma escolha nossa. Assim como nossos irmãos Pedro e João, nós, irmãs, precisamos caminhar na plenitude da maravilha de Cristo. E isso significa que, assim como eles, não podemos ficar quietas sobre o que temos visto e ouvido. Aí eu encerrei aqui, porque, como eu falei, ela vai abordar depois outros assuntos e aqui vai discorrer bastante. Muitas das vezes a gente culpa pessoas, culpa gênero, a mulher não tem espaço, não tem lugar, só que nós somos culpadas muitas das vezes de nos calar, né? De não... Como vou falar? De não concluir, né? Ir para frente dentro daquilo que o Senhor nos entregou, as nossas responsabilidades, né? Aquilo do qual Ele nos comissionou, que é pregar o Evangelho a toda criatura, né? Então, que a gente assuma as nossas responsabilidades e sejamos obedientes ao nosso Rei, né? A nossa liderança, né? Porque tudo vai ser ali pautado na palavra, né? Não é sentido assim de que o líder pediu para fazer algo que vai estar totalmente fora da palavra, aí não faz sentido, né? Mas que a gente realmente esteja ali pautada na palavra do Senhor. Por isso que é muito importante a gente ter a comunhão com o Espírito Santo, né? Em oração, em jejum, em ler a palavra, né? Por conta disso, para que a gente esteja ali alinhadas, para que nós não sejamos confundidas e sejamos as mulheres que o Senhor nos chamou para ser. Assim como Esther precisou, né? Ali ser obediente a Deus naquele momento. Então ela precisou enfrentar ali uma ordem do rei, né, que ele não recebia, né, a pessoas ali a qualquer hora, a qualquer momento. Mas para isso também ela se preparou, né? Se a gente for lá ler ali a Esther, ela se preparou para esse momento com o rei. Então ela também teve o seu momento de jejum, de oração com o Senhor, para que ele preparasse ela para esse momento de enfrentar o rei, né? Ali de ter o favor do rei, do esposo dela. Então, para que não sejamos mulheres tolas, né? Para que realmente sejamos mulheres que sejam luz, né? Que iluminam outras mulheres. Porque muitas das vezes eu falo assim de mim, não quero me envolver nesse assunto, não quero saber sobre isso, só que a gente precisa saber, né? A gente precisa ter o conhecimento para que a gente, dentre tantas confusões que se fala no mundo, para que nós somos filhas de Deus, né? Como falei lá referente aos primeiros capítulos, somos filhas exclusivas, então nós que temos a nossa identidade de filhas restauradas, a gente seja a luz na vida dessas mulheres que ainda estão perdidas, né? Então, realmente, o Senhor nos chama para ser uma voz. E complementando depois com o livro da Despertar das Leoas, fala justamente sobre isso, essa questão, que a gente tem que ser despertadas e ser mulheres que vão impactar a vida de outras mulheres. Então aqui nós estamos nesse Clube do Livro também para nos fortalecer como irmãs, filhas de Deus, tendo a nossa identidade restaurada, sabendo que nós não somos inimigas, né? Somos realmente sem rivais. Muitas das vezes a nossa própria rival somos nós, como também já lemos aqui, mas que nós não sejamos paralisadas, mas sim levarmos e sermos luz para a vida das pessoas. Amém? Um outro trechinho aqui, só para concluir, que ela vai falar, que eu achei bem interessante, só para compartilhar aqui rapidinho com vocês, tá na página 147, só uma conclusão mesmo, rápida, que fala assim, do subtema que fala, né, a mentira de Satanás, a cura de Deus. É só um trechinho do começo que fala assim: o tempo está voando, é hora de seguirmos o mandado de Jesus e continuarmos a buscar e salvar aquele que estava perdido.
Já passou da hora da igreja ser um exemplo vivo e ativo para um mundo quebrado e despedaçado, de uma maneira de viver multigeracional e que une os gêneros com um propósito. Ao não tratar devidamente as questões de gênero, deixamos ambos os gêneros fragmentados e feridos. Quando recuperamos a identidade do nosso Deus, a cura do gênero começará. Uau, né? É sobre isso. É realmente assim, ajudar as nossas irmãs a recuperar a identidade, né? Porque quem teve a questão da identidade, né? Eu digo por mim, acredito que todas nós em algum momento, assim, todos os dias, né? Temos que reafirmar a nossa identidade em Deus, porque é isso que nós vem nos roubar, né? E assim, nós sendo transformadas, né, e restauradas nessa área, a gente vai ajudar as outras mulheres, até homens também, né? Se é isso o Senhor nos chamou também, para realmente levar essa cura, né, de identidade e assim fazer cessar toda essa questão de gênero, né, esse conflito. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe, uma boa leitura, permaneça firme, né? Estamos no capítulo 6, vai até o capítulo 10, então permaneça na leitura, que o Senhor te abençoe.